Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, esteja presente no seu dia e que você tenha um dia excelente hoje na presença de Deus. Mais um domingo que nós estamos reunidos para louvar, para adorar o Senhor, que seja um dia onde seus pensamentos estejam voltados para Deus e nesse descanso, nessas atividades, também procure reservar um tempo para pensar nas coisas do alto, nas coisas do Senhor e que esse dia seja abençoado na sua vida. Bem, nós estamos conversando durante esses dias, nós temos falado um pouco sobre a carta de Tiago, nós temos conversado sobre vários assuntos que Tiago traz. Tiago, ele é muito prático, ele tem um ensino bem prático, bem atual para nós, e é uma carta interessante, importante de nós estarmos estudando, estarmos aprendendo um pouquinho. Então, nós vamos dar prosseguimento hoje, então, a esse estudo da carta de Tiago, né? Até agora nós aprendemos justamente isso, que Tiago, ele é muito prático e que a sua mensagem, ela fala do tipo do cristianismo que nós vivemos. Ele questiona a todo instante, e ele mostra, ele nos leva a pensar o tipo de cristianismo que nós vivemos. Para Tiago não existe meio termo. Ou vivemos na prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus, ou nos enganamos, ou estamos enganados. Ele é bem assim mesmo. É bem assim o estudo dele, o tema que ele traz. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. E domingo passado, nós aprendemos que nós aprendemos que nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para vencer um dos nossos maiores inimigos. Qual seria esse maior inimigo nosso? Nós mesmos. E à medida que nós vamos nos conhecendo e vamos tendo conhecimento da vontade de Deus, então nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele e nos tornamos crentes melhores e praticantes daquilo que nós aprendemos. Então, se você ainda não está pleno nisso, não se preocupe, nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos conhecendo mais dele dia após dia, e aí nós vamos sendo aperfeiçoados e nós vamos melhorando dia após dia, à medida em que nós vamos buscando esse conhecimento de Deus. E hoje, Tiago vai falar sobre algo muito importante, um tema muito atual para os nossos dias, que é sobre a discriminação. Nós vamos falar sobre isso, então, sobre o pecado da discriminação. Eu quero, então, compartilhar com você o texto de Tiago, no capítulo 2. Nós leremos dos versos 1 ao verso 13. São 13 versículos, então o nosso estudo hoje baseia-se em Tiago 2, de 1 a 13. E o texto diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos os vossos pensamentos? Tomados de perversos os pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se porventura fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás.
Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Então, esse é o capítulo, são os 13 primeiros versos do capítulo 2 de Tiago. Então, Tiago, hoje, ele fala sobre esse tema que é a discriminação. É um tema bem abrangente, é um tema que exigiria até mais tempo, mas hoje nós vamos trabalhar de uma forma sintética, não é? E a discriminação é uma coisa que nós temos visto no dia a dia, uma coisa que é muito dura, é algo muito duro, algo muito difícil de ver e de suportar. Alguém já se sentiu discriminado? Creio que algumas pessoas já passaram por isso, outras pessoas conhecem relatos de quem já passou por isso, ou através de histórias, né, também nós podemos conhecer isso, sabemos isso, né? A acepção ela é feita, a discriminação ela acontece de várias formas, de várias maneiras, em diversos níveis. Então, a acepção é agir com parcialidade, é aceitar uma pessoa movido pelo seu exterior, pelo que ela aparenta ser exteriormente, e não pelo que ela é de fato. Tiago aqui está falando, então, está falando de classe social, ele está falando de títulos, ele está falando de posição e ele está falando de aparência. O favorecer a pessoas que têm uma condição financeira maior, por exemplo. E o mundo age assim. Tem valor quem se veste bem, tem valor quem fala mais corretamente, quem tem o carro mais novo, quem demonstra ser o que muitas vezes não é. E Tiago está ensinando exatamente o contrário. Para ele, quem segue a Cristo não pode agir assim, não pode agir dessa forma. Ele ensina que quem tem fé em Jesus não pode ter este sentimento, porque Jesus é o Senhor da glória. E ele, que é o Senhor da glória, não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção de ninguém. No seu ministério, Jesus deu atenção a todos. Jesus deu atenção a ricos, Jesus deu atenção a pobres, Jesus deu atenção a prostitutas, a samaritanos que eram desprezados pelo povo, a estrangeiros, os gentios, aos leprosos, aos religiosos e aos pecadores. Então, Tiago ensina que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que era reconhecido por não agir desta maneira. Jesus era reconhecido por todos por não agir de forma assim. Mateus 22:16 é um exemplo. O texto diz assim: E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Veja o testemunho de Jesus. Todos sabiam quem ele era, todos sabiam o seu proceder, todos sabiam que ele não se importava com o exterior das pessoas, com aquilo que elas pareciam ser. Então, Tiago ele nos ensina isso, que nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. E a acepção é algo muito sério, porque ela tem a ver com o julgamento. Eu olho para a pessoa e julgo se ela é merecedora da minha amizade, se ela é merecedora do meu favor, ou de fazer parte do mesmo grupo que o meu. E isso é muito sério e atualmente está presente dentro de muitos grupos, dentro das igrejas também. Pessoas são discriminadas porque não falam bonito, porque não sabem ler, porque são pobres, porque têm muitos filhos. Os motivos são variados. Mas se a igreja somos nós, então nós não devemos agir assim, não é? E o versículo 4 ele chama a atenção que ao agirmos assim, nós nos tornamos juízes, e juízes de maus pensamentos, juízes mal intencionados. O que um juiz mal intencionado seria capaz de fazer?
Então isso é o que ele coloca, isso é o que ele diz. Promover injustiças e arruinar a vida das pessoas é exatamente isso que a acepção ou que a discriminação produz na igreja em diversos meios, aonde ela estiver. Ela promove a injustiça, ela promove a desunião, ela destrói vidas ao invés de restaurá-las. E quando nós agimos assim, nós estamos tomando o lugar de Deus, que é justo, que é santo e é capaz de ver o interior de cada um de nós. E também é capaz de transformar qualquer pessoa naquilo que Ele quer. Qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer estado. E nós sabemos de pessoas que estavam lá no lamaçal, pessoas que estavam lá no último degrau, e Ele fez uma transformação muito grande na vida dessas pessoas, justamente porque Deus olha o coração, olha o interior das pessoas. E isso é uma coisa tão antiga que já ocorria na igreja daquele tempo. Nesse caso, os ricos chegavam lá, recebiam um tratamento todo especial, eles eram bem tratados, eles tinham um lugar de honra, enquanto os mais pobres, que se chegavam, não eram tratados da mesma forma. Então, do versículo 5 ao versículo 7, Tiago vai apresentar algumas razões para que não haja discriminação na igreja. Veja o versículo 5. O versículo 5 é um versículo bem polêmico, é um versículo que parece ser bem polêmico, e ele diz assim: se porém algum de vós necessita de... capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, esse versículo 5, nele, Tiago apresenta algumas razões para que não haja discriminação na igreja. Então, a salvação, ela não é condicionada a qualquer mérito humano. Então, veja que Deus, eu vou repetir o versículo aqui: ouvi, meus amados irmãos, que escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Então, a salvação não é condicionada a qualquer mérito humano, mas a graça de Deus. E o fator ser pobre não determina a salvação de ninguém. O texto fala de pobres para o mundo, e ricos em fé e herdeiros do reino. Então, pobre aqui tem o sentido de desfavorecido, tem o sentido de fraco e tem o sentido de humilde. Então, segundo os padrões humanos, pessoas assim são pessoas que não servem para nada, porque não têm nada a oferecer, nem para os outros e nem para a sociedade. Essas pessoas que se veem assim nessa condição são as que clamam por Deus e reconhecem nele o socorro para as suas vidas. São pessoas que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua impotência diante da vida e do mundo e apelam para Deus, depositando nele a sua confiança. Algumas pessoas, mesmo em situações assim, não o fazem, é verdade, mas de um modo geral, sim. Enquanto a outra classe, ela faz do dinheiro a sua força e confiam na sua riqueza e nos seus próprios recursos. Dentro do texto, é esse o entendimento que se dá. Agora, cabe também deixar claro aqui que isso aqui nós estamos falando de uma situação que é colocada. Muitas pessoas buscam a Deus o tempo todo, enquanto outras pessoas não buscam a Deus e não reconhecem o favor de Deus o tempo todo. Então, Deus escolhe essas pessoas porque Ele não faz acepção, mas porque elas são receptivas à sua voz. Então, o ensinamento aqui é justamente esse, que as pessoas que se colocam como fracas, como humildes, e que confiam em Deus e que reconhecem
a sua impotência diante de Deus são as pessoas que Deus escolhe, porque as vê como pessoas que necessitam e que querem o seu auxílio, que querem a sua ajuda, independente do que nós vemos aqui como classe social. Então o texto está dizendo disso, de pessoas que se colocam diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, a sua impotência diante da vida e que reconhecem que o seu socorro vem do Senhor. Então, Deus escolhe pessoas assim, que são receptivas à sua voz. Por isso, em seu ministério, Jesus vai ao encontro dos pobres, vai ao encontro dos humildes, mesmo quando vai ao encontro de pessoas mais abastadas, ele vê nessas pessoas também humildade, porque são pessoas que têm um coração aberto ao Senhor. Então, nós devemos ter esse coração aberto ao Senhor. E o que acontecia naqueles dias, justamente, é que o grupo que Tiago menciona era um grupo de pessoas que eram bajulados na tentativa de se obter algum favor proveniente deles. Enquanto esses mesmos ricos usavam do seu poder financeiro e político para explorar os pobres daquela época e falar mal de Cristo. Então, o ensino aqui era que quando aquela igreja agia assim, também ela estava duvidando do cuidado de Cristo, confiando na riqueza e na proteção advinda de outra pessoa. Então, nós devemos tomar cuidado para que as nossas atitudes também não sejam assim, de colocarmos pessoas acima de Cristo, pessoas, coisas, valores acima do poder e do cuidado de Cristo. E Tiago encerra, então, os versos 8 ao 13, dizendo que quem discrimina comete pecado, pois está falhando no principal dos mandamentos, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quem falha num ponto, falha em todos os pontos da lei. Quem discrimina alguém na igreja ou em qualquer lugar que seja, e age com preconceito, é como um assassino, é como um adúltero, é como qualquer outro pecador. É isso que o texto está dizendo. Assim, o caminho é não julgar as pessoas, não agir motivado pelo preconceito variado, porque o preconceito ele pode não apenas ser na questão financeira, mas ele pode vir de vários tipos, de várias formas, de várias maneiras. Então, nós devemos amar a todos igualmente. E esta é a lei da liberdade que o texto se refere no versículo 12. Então, ele diz o seguinte no versículo 12, só para ficar bem enfatizado aqui: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele conclui dizendo que nós devemos, além de usar o amor, nos guiar pela misericórdia. Pois Deus não tem obrigação de mostrar misericórdia, pois Ele é Deus, mas mostra porque quer e mostra a sua misericórdia em abundância. E se nós quisermos receber a misericórdia de Deus, nós também devemos mostrá-la. Se nós dizemos que recebemos essa misericórdia, que somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos mostrá-la a todas as pessoas, aonde estivermos, dentro e fora da igreja. Então, as aplicações desse texto para nós hoje são as seguintes: que qualquer tipo de discriminação é pecado. Nós precisamos, então, nos examinar e precisamos agir com misericórdia, da mesma forma como Deus age com misericórdia para conosco. Nós também não devemos fazer discriminação. Não fazer discriminação não significa não ver os erros que uma pessoa comete. Pelo contrário, Tiago viu, por exemplo, os erros dos ricos naquela igreja e os apontou. Nós não podemos menosprezar as pessoas que erram. Nós não podemos menosprezá-las. Então, nós veremos os seus erros e poderemos ajudá-las em seus erros sem menosprezar as pessoas. E a terceira aplicação é que nós não devemos fazer discriminação também no sentido que implica em concordar.
Não fazer discriminação não significa que nós devemos concordar com o que fazem ou que pensam aqueles que estão no erro. Nós podemos discordar, mas não menosprezar aqueles que agem ou pensam de uma maneira diferente que a nossa. Então, nós podemos discordar, mas não menosprezá-los. E devemos tratar a todos com amor e com carinho, como o Senhor nos trata com amor. Então, pense em tudo isso. A lição do preconceito, a lição da discriminação é uma lição muito importante, é uma lição muito profunda, requer mais comentários, requer mais tempo, requer um pensamento comum, mas nós já podemos entender por aqui, pela palavra de Deus, que Deus não é favorável àquele que discrimina, àquele que age com preconceito. Pense nisso e que Deus abençoe o seu dia. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esse momento de estudo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aclareando as nossas mentes, para que nós possamos compreender aquilo que a tua palavra ensina, aquilo que é da tua vontade, Senhor, e que nós possamos agir da maneira como o Senhor quer. Que o Senhor encha os nossos corações de amor e compreensão para com o próximo. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um bom dia para você.